Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida por estar aqui na aula, para que a gente possa começar a falar um pouco mais da vida do apóstolo Paulo aí, né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre Atos 17, foi a nossa aula, que nós comentamos sobre Paulo e Silas em Tessalônica, em Bereia, né? O discurso de Paulo quando ele estava em Atenas, né? Que ele deixou Silas e Timóteo cuidando das coisas em Bereia, né? E ele foi diretamente para Atenas, né? Fugido para Atenas, porém ele foi guiado pelo Espírito Santo para chegar em Atenas, para chegar ali naquela cidade e poder anunciar o evangelho, né? E lá nós vimos que ele viu um altar de um Deus desconhecido e ali ele viu a oportunidade de anunciar o evangelho para o pessoal de Atenas no Areópago, que era o lugar onde estavam os mais sábios de Atenas, da Grécia ali, e ele pôde falar de Cristo para essas pessoas, ele pôde falar de Jesus para cada um daquelas pessoas que estavam ali. Alguns aceitaram, outros não, mas a ideia é que o apóstolo Paulo não desistiu, né? E hoje nós vamos falar agora no capítulo 18. Atos, capítulo 18 será o tema do nosso dia de hoje, falando sobre o apóstolo Paulo, tá? Depois de tudo que aconteceu em Atenas, né, Paulo teve algumas pessoas, né, como Damares, o pessoal ali que aceitou, ficou com eles um pouco mais, explicou mais da palavra para eles, ensinou um pouco mais da ressurreição de Cristo. E agora o apóstolo Paulo ele estava indo agora em questão para Coríntio. Você vai ver que o capítulo 18 abre Paulo saindo de Atenas e indo para Coríntio. Ele sai de Atenas e vai para Coríntio. É próximo, não é muito distante ali. Ele ficou em Atenas 3 semanas, que a história relata, né, que ele ficou 3 semanas em Atenas ali cuidando do pessoal e depois ele partiu para Coríntio, que fica um pouco mais ao sul, um pouco mais abaixo, através de um navio ele foi para Coríntio. Então aqui no capítulo 18 ele fala assim, ó: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Coríntio. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, a sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E Paulo aproximou-se dele. Então vemos aqui que Paulo saiu de Atenas, chegou em Coríntio. Lá em Coríntio ele conheceu um casal, Áquila e Priscila. E é interessante notar que esse casal, Áquila e Priscila, eles eram judeu, mas eles moravam em Roma. Eles moravam em Roma. Só que o que aconteceu? O rei, que é o Cláudio, lá de Roma, o imperador Cláudio, né? Ele não gostava de judeus. Ele odiava judeus, então ele decretou que todo judeu que estivesse em Roma saísse de Roma. Né? Então ele fala aqui que no versículo 2, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retiraram de Roma. Ou seja, eles perderam tudo que eles tinham em Roma. Eles não eram cidadãos romanos, eles eram judeus que estavam em Roma. É diferente. Só que chegou uma hora que o imperador decretou, o Cláudio decretou que falou assim: não quero mais nenhum tipo de judeu aqui em Roma. Agora imagina você tendo a sua família, tendo o seu emprego, tendo sua vida num lugar e do nada um comandante decreta que eu não quero mais ninguém aqui, nenhum tipo de judeu em Roma. E não tinha como esconder, porque judeu tinha a característica de judeu, né? O rosto, as características. Então todos aqueles que eram judeus foram expulsos
de Roma, justamente porque esse imperador Cláudio não gostava de judeus. Então esse casal, Priscila e Áquila, tiveram que largar tudo, deixar sua casa, deixar seus bens, seus empregos, deixar tudo que eles faziam lá. Imagina você nessa situação. Do nada surge um decreto dizendo que você não pode mais viver naquele país, naquele lugar, você não pode mais viver onde você sempre viveu. Foi tirado de você todas as coisas, né? E apesar disso tudo, eles eram tementes a Deus. Apesar disso tudo, Priscila e Áquila eram tementes a Deus. A primeira grande lição que a gente tira aqui é que você pode perder tudo. Você pode perder casa, carro, parente, você pode perder tudo, mas você não pode perder a Deus. Você não pode perder a sua fé em Deus, sua confiança em Deus. Independente se vir um decreto que te tire tudo, como está hoje a sua vida em relação a isso? Como é que está a sua vida hoje firmada? A sua vida está firmada em bens? Eu sei que não é fácil. Não deve ter sido fácil para Áquila e Priscila. Não deve ter sido fácil para eles perderem tudo. Do nada um decreto é baixado por um imperador tirano que não gosta. Só pelo simples fato de não gostar de judeus, eles não faziam nada. Mas pelo fato de não gostar, eles foram tirados da sua terra. Provavelmente cresceram, nasceram ali. Tinham negócios ali, porque a gente vai ver que eles eram fabricantes de tendas. Tinham negócios, mas o que aconteceu? Por causa de um rei tirano, um imperador tirano, eles perderam absolutamente tudo, tiveram que recomeçar a vida em outro lugar. Mas eles não perderam uma coisa mais importante, não perderam a fé em Deus. Não perderam a fé em Deus e continuaram temente a Deus. Continuaram temente a Jesus Cristo. E eles puderam recomeçar. Posso te dizer uma coisa? Independente do que você perdeu, Deus tem sempre um novo começo para mim e para você. E tudo é propósito dele. Independente, cara, da onde você está, do que você perdeu, do que foi perdido na sua vida, Deus tem sim um novo começo para todos nós. Que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs, todas. Então Deus tem um começo. E a gente vê Priscila e Áquila, né, que se retiraram de Roma. E Paulo se aproximou deles, né? A Bíblia fala no versículo 2 lá que Paulo se aproximou, né? Se aproximou. Por que Paulo se aproximou? A Bíblia ela comenta que, posto que eram do mesmo ofício, ou seja, eles faziam a mesma coisa, eles trabalhavam da mesma coisa, né? Passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então acho que Paulo, visitando Coríntio, deve ter visto a barraca de Priscila e Áquila naquele momento, né? E Paulo deve ter olhado as tendas, olha, essa tenda é muito bonita. Aí chamou a atenção de Priscila, de Áquila, né? E ele falou, não, mas eu trabalho também fazendo tendas. E ele se aproximou deles. Se aproximou, ou seja, se uniu a eles. E aí, porque eles tinham o mesmo ofício. Tinham o mesmo tipo de trabalho. Então, essas igualdades entre eles ajudaram eles a se unirem ali. E que grande propósito isso, né? Que grande propósito. E isso mostra um outro segredo aqui na Bíblia. Um outro segredo. Deus vai usar o seu trabalho para te unir a pessoas, te conectar a pessoas, para você pregar o Evangelho e para você ser alimentado do Evangelho também, né? Os ministérios não são somente os nossos, vamos dizer assim, nossos cargos eclesiásticos, não. Deus muitas vezes... Peraí que deu um problema aqui, problema técnico, caiu. Deus muitas vezes, ele vai usar o seu trabalho, ele vai usar a sua profissão para fazer com que você se aproxime de pessoas
que você se conecte a pessoas que vão despertar, que vão te ajudar no seu chamado, que vão te ajudar. Muitas vezes, pessoas não têm chamados eclesiásticos, mas ela tem chamados para alcançar pessoas através dos seus trabalhos. Então, Paulo, ele foi chamado como evangelista, como apóstolo, para pregar o evangelho, mas ele ainda tinha a profissão dele, que era fazer tendas. E isso ajudou ele e Priscila e Áquila a se unirem, a se conectarem. E a conexão que foi criada entre eles é uma conexão muito boa, uma conexão que trouxe grandes frutos, que nós vamos ver no decorrer do capítulo 18 aqui. Então é importante, né? Nada do que você faça, as suas habilidades, tudo foi dado por Deus. Então Deus vai usar as suas habilidades também para poder fazer o evangelho alcançar lugares e conectar pessoas de todas as formas. Então, se você tem uma profissão, se você tem um trabalho, Deus vai usar isso para conectar você a pessoas e para o evangelho se espalhar também. Porque ele fala aqui, ó, e ele foi morar com eles e ali trabalhava também, ou seja, foi morar na casa deles, mas ele não foi morar de favor. Ele foi morar, mas ele trabalhava, ele fazia tendas também, pois a profissão deles era fazer tenda. Então, isso ajudou o apóstolo Paulo a encontrar um lugar em Coríntio, para ele se estabelecer lá em Coríntios, né, para poder pregar o evangelho. Mas ele não fez de favor, ele não ficou de favor na casa de Priscila e de Áquila. Ele falou, não, eu sei fazer tendas, eu vou ajudar vocês, nós vamos vender tendas e vamos alcançar aí a renda para a nossa família agora, né? Que nós estamos aqui, a renda para essa nossa família. Então, quando a gente fala que Priscila e Áquila, eles contribuíram muito para o ministério do apóstolo Paulo, que estava ali em Coríntios. Mas o que fez eles se conectarem foi a profissão. E eu quero que você reflita nisso. O quanto que a sua profissão tem conectado você a pessoas e dando oportunidades de você ministrar o evangelho. Porque a profissão de Paulo conectou eles a Priscila e Áquila, e ele se estabeleceu em Corinto e começou a pregar o evangelho. Se você vê aqui, ó, no 4, e todos os sábados ele discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ou seja, ele criou uma oportunidade. Agora eu estou em Coríntio pregando o evangelho, trabalhando para Priscila e para Áquila, né? Pagando minha estadia aqui através do meu trabalho, através do meu suor, mas também estou anunciando a verdade. Todos os sábados ele ia na sinagoga e pregava o evangelho. O segredo é esse, meu irmão. Usar suas habilidades para o reino. Usar as suas habilidades. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Talvez se Paulo não soubesse fabricar tendas, talvez ele não conhecesse Priscila e Áquila. Talvez se Paulo não soubesse fabricar essas tendas de ofício que ele tinha desde e herdou do seu pai, talvez ele não se achegasse a Priscila e Áquila. E a gente precisa entender isso, né? Deus tem um propósito. As habilidades que você tem, Deus tem um propósito. Se você não tivesse as habilidades que Deus te deu, que você tem, talvez você não estaria onde estivesse hoje. Então agradeça ao Senhor tudo que você sabe fazer, tudo que Ele te ensinou, que Ele permitiu que você aprendesse, para que hoje você pudesse onde estar, conectado com as pessoas que estão. Então, ore pelo seu trabalho, ore pela sua profissão, use ela para a glória de Deus, como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Algumas vezes não é fácil, porém, a gente precisa estar alinhado para que até o nosso trabalho seja para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Amém? Então, a gente vê no versículo 5 que agora Timóteo e Silas vão se encontrar com Paulo. Lembra? No capítulo passado, eles saíram de Bereia, Paulo saiu de Bereia fugido, porque o pessoal queria matar ele, como sempre, né? E Silas e Timóteo ficaram lá em Bereia para cuidar da igreja que estava nascendo. E Paulo foi sozinho para Atenas
pregar lá na Grécia, depois ele foi sozinho para Coríntio, e a gente vê agora Silas e Timóteo voltando a se encontrar com Paulo. Ó. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, ou seja, onde eles estavam lá em Bereia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, quando os companheiros de viagem dele, Timóteo e Silas, chegaram, ele se dedicou totalmente à palavra. Aí ele parou de fazer tendas e começou a se dedicar totalmente à palavra para anunciar, né, o evangelho. Lógico que Priscila e Áquila também ajudaram bastante aqui ele, né? Então ele testemunhava aos judeus que Jesus é o Cristo, que Cristo é Jesus. Aí no versículo 6, opondo-se eles e blasfemando, ou seja, começaram a ter o quê? Oposição, como toda a vida de Paulo, toda viagem de Paulo vai ter oposição dos caras, né? Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre as vossas cabeças o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então Paulo, até esse momento, ele ainda persistia em pregar para os judeus também, judeus e para os gentios, ele pregava para os dois. Só que ele viu que os judeus estavam realmente ignorando, e aqui a palavra fala blasfemando. Blasfemando é falar mal das coisas divinas. Eles estavam blasfemando, né? Aí Paulo tinha Jesus, o próprio Jesus ensinou isso, né? Que se alguma cidade que você entrar, eles não aceitarem a sua palavra, sacuda a poeira dos pés, e o juízo que terá naquela cidade será muito maior do que o juízo que de Sodoma e Gomorra. E ele fala aqui, e ele saindo, ele fala que o sangue, sobre as vossas cabeças está o vosso sangue, ou seja, o que é o seu sangue está sobre a sua cabeça? Significa, eu, Paulo, já abri mão e que vocês cuidem, deem conta de vocês mesmos agora. Porque o vosso sangue, ou seja, a vossa vida, a vida está no sangue, a vossa vida que caia sobre a sua cabeça. Ou seja, vocês são responsáveis de recusar a palavra de Deus, de recusar Cristo como Senhor. Então vocês são responsáveis, cada um se vire agora. Eu vou para os gentios. Simplesmente assim, né? Eu imagino como Paulo estava cansado dessa oposição dos judeus. Todo lugar que ele ia, pegava nas sinagogas, ele ia nas sinagogas. E as sinagogas, como a gente fala, é o lugar onde os judeus vão, onde os judeus estavam indo. E ele ia nas sinagogas e imagino como ele ficou estafado, revoltado, porque os judeus, ele já não aguentava mais os judeus negando, blasfemando o nome de Deus. E o que aconteceu? Ele falou, ó, o sangue está sobre a cabeça de vocês. Eu vou para os gentios, ó, ele disse no versículo 6. Eu estou limpo do sangue de vocês, ou seja, eu já não sou mais responsável, porque eu quis ser responsável, eu quis pregar o evangelho e vocês não quiseram. Então agora eu sou limpo do sangue de vocês. E desde agora eu vou para os gentios. Isso Paulo estava numa sinagoga pregando. Os judeus vieram, blasfemaram contra a palavra de Deus, opondo-se a ele. Ele ficou muito bravo. Falou, não, agora o sangue está contra vocês. E aí, o que acontece no versículo 7? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. Contígua o quê? Perto, do lado praticamente. Então ele saiu da sinagoga, falou, não vou pregar para vocês mais. E aí Deus preparou um lugar, porque, cara, não existe lugar certo para pregar a palavra. Todo lugar é lugar de pregar a palavra. Todo lugar é lugar de pregar a palavra. Ele estava pregando no templo, na sinagoga, dentro da igreja. Os caras expulsaram ele de lá. Os caras falaram, não, blasfemaram. Ele pegou e saiu. E foi continuar pregando o evangelho. Isso nos ensina que independente de onde você esteja, você tem que pregar o evangelho. Não é em cima só do púlpito da igreja.
é nas casas de outras pessoas, é na escola, na faculdade, no trabalho, né? A sua vida tem que ser uma pregação do Evangelho. A sua vida, a minha vida tem que ser uma pregação do Evangelho. E tanto é que Paulo saiu, ele entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. Ele era temente a Deus e o Tício Justo deve ter estado na sinagoga, né? Viu Paulo falando aquilo e falou: Paulão, faz o seguinte, a minha casa é aqui do lado, vamos lá. Vai lá pregar o Evangelho, minha casa está aberta para você pregar o Evangelho. Minha casa está aberta, vem cá pregar o Evangelho. Vem cá falar de Deus. Vem cá falar de Jesus Cristo. Eu sou um homem temente a Deus também. Vem cá. E aí ele chamou Paulo. Olha o que acontece. Entrou na casa chamada Tício, que era temente a Deus, casa antiga, ou seja, próxima. No versículo 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, ou seja, o cara líder da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Ou seja, não importa o lugar, Paulo fazia a mesma obra. Era dentro da sinagoga, era na casa de Tício Justo, era quem fosse. Ele continuava pregando o Evangelho. Ele continuava ensinando, ele continuava falando do amor de Deus e as pessoas continuavam se convertendo, continuavam se batizando. E aí ele fala aqui no versículo 8, muitas pessoas de Coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Ele não precisava estar em cima de um púlpito. Você não precisa estar em cima de um púlpito. O púlpito é sim uma bênção, mas você, para pregar o Evangelho, não precisa estar lá. Aonde você estiver, você pode pregar o Evangelho. Faça da onde você está um púlpito para pregar o Evangelho para as pessoas. Tem espectadores em todos os lugares. A palavra de Deus diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, onde você pregar, vai ter um público. Aonde você pregar, vai ter alguém para ouvir a palavra, porque eles estão ansiosos. E o apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo, ele compreendeu que não era só na sinagoga que ele tinha que pregar. Tanto é porque os caras da sinagoga rejeitaram ele. Os judeus, ele pregava. Ele foi lá e pregar numa casa. E lá na casa houve o mesmo tipo de salvação, o mesmo mover. Meu irmão, eu quero que nós vamos entender uma coisa. O mover não depende do lugar. O mover depende de como está a sua vida em Deus. O mover depende de como você está sendo guiado pelo Espírito Santo. O mover depende de como Deus te usa. Não depende de lugar A, B, C ou D. Nós vimos que Paulo e Silas louvaram na prisão nos capítulos anteriores. E a prisão toda abriu, quebrou cadeias. Então não importa onde você esteja. Não importa. O importante é a sua vida e suas palavras falarem de Cristo para as pessoas. E sempre vai haver um mover. Sempre vai haver um mover. Porque quem está com você é maior do que o que está no mundo. Quem está com você que te guiou, que te mandou. Então faça o que Deus falou para você fazer aonde você estiver. Aonde você estiver. Glória a Deus. Porque quem te guia é o Espírito Santo. E guiava Paulo aqui. Até que Crispo, o principal da sinagoga, também aceitou. Falou, não, cara, eu sou o líder de lá da sinagoga, mas eu vou aceitar também, porque esse Cristo é o verdadeiro. Creu no Senhor. E com toda a sua casa, levou a casa dele inteira. Né? Eu imagino a alegria desse homem, Tício Justo, de ver tudo aquilo acontecendo na sua casa. De ver esse mover dos céus acontecendo na casa dele. Na casa dele. Posso te falar uma coisa? A sua casa também pode ser um lugar de bênção. Sua casa também pode ser um lugar de avivamento. Sua casa também pode ser um lugar onde as pessoas vão entrar e vão sentir algo diferente. A sua casa também pode ser guiada
e tomada pelo Espírito Santo de Deus. Mas não porque é a sua casa, mas porque você é obediente, temente a Deus e deixou o Espírito Santo trabalhar na sua casa. Imagina a alegria de Tício Justo, de ver tudo aquilo acontecendo na sua casa. E aí, no versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cale. É isso. É isso aí, Ricardo. O DNA, né? Na Torre Forte nós temos os pequenos grupos, que são os nossos DNAs que nós temos lá na igreja, né? E que bênção que é, porque é na casa. Sai do púlpito e vai nas casas. E tem o mesmo mover, tem a mesma situação, porque quem está lá comandando o DNA é o Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito. É por isso que a igreja em Atos crescia, porque ele se reunia em suas casas também, não era só na sinagoga, ele se reunia em suas casas. E o apóstolo Paulo entendeu isso junto com Tício Justo. E aí no versículo 9, ele teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Você consegue entender a profundidade desse versículo? O apóstolo Paulo estava falando de Deus, estava falando de tudo que estava acontecendo. E certo momento, numa visão à noite, o Senhor fala com ele: não temas. O Senhor deve ter dito isso porque Paulo provavelmente estava cansado. Os ataques estavam cada vez mais fortes contra a vida dele. Ele provavelmente se sentia fraco, se sentia sem forças. Não sei se você já foi atacado, já foi caluniado por alguém. Você se sente fraco, se sente sem vontade de fazer nada. Provavelmente o apóstolo Paulo era um homem de Deus, provavelmente não, ele era um homem de Deus, mas provavelmente ele se cansava também. Ele se cansava. Foi chicoteado, tanto em Filipos, em Tessalônica vieram atrás dele, em Bereia perseguiram ele, chegou aqui também, começaram a perseguir ele. Eu imagino que essa estadia na casa de Tício Lúcio também fez a galera perseguir ele, porque ele continuando fazendo tudo que ele estava fazendo. E as pessoas, e os caras dos judeus, você acha que deixou ele em paz? Não. E aí, ele teve uma visão durante a noite. E que o Senhor Jesus, chegava para ele e dizia: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Jesus está trazendo novo ânimo para a vida de Paulo. Porque provavelmente para ele dizer não temas, Paulo estava com medo. Para ele dizer fala e não te cales, Paulo provavelmente estava querendo parar de falar, com medo, com angústia, com, sei lá, tantas coisas, ter perdido a coragem. Talvez o apóstolo Paulo estava cansado, assim como eu e você fica cansado. Mas o Senhor diz: não temas. Eu imagino essa visão de Jesus chegando no quarto dele lá, uma visão, né? A visão à noite, ele sozinho no quarto, orando a Deus, falando: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu tô com medo, porque se Deus falou, Jesus falou, não temas, ele estava com medo. Senhor, eu tô com medo, eu não quero mais falar, eu me sinto angustiado, apavorado, não sabia o que esperar da vida. E Jesus veio para ele e disse: não temas. E hoje ele, independente da sua situação, o que ele te chamou para fazer, talvez você esteja com medo, confuso,
não saiba nem por onde começar. Você tem passado situações em que você tem se sentido fraco, sem força. E Jesus fala para você: não temas. Não temas. Imagina essa visão maravilhosa que Paulo teve de Jesus aparecendo no quarto para ele e dizendo: não temas, não temas, Paulo, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, ou seja, continua fazendo o que eu chamei você para fazer, porque é eu que estou com você, é eu que te guio, é eu que te sustento. Não temas, só continua fazendo, só continua pregando, continua falando, porque eu estou com você. Eu estou com você. No versículo 10. Portanto, eu estou contigo. Eu estou contigo. Que confortante é saber, ouvir do Senhor Jesus dizer: não temas, eu estou contigo. Não sei qual situação você tem enfrentado que tirou a sua força, seu ânimo, sua vontade de viver, sua vontade de prosseguir. Você não vê mais luz. Você não vê mais um futuro. Você não vê mais direção. O caminho ficou tenebroso, ficou difícil. Mas eu te digo uma coisa. O Senhor te diz essa noite: não temas, eu estou contigo. Você consegue sentir isso no seu coração? Você consegue sentir? Eu choro porque de alegria de saber que o Senhor está comigo, assim como esteve com Paulo. Assim que nas fraquezas de Paulo, Jesus falou: não temas, eu estou contigo. E aí ele diz no versículo 10: porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Eu acho que essa visão foi um fortalecimento para o apóstolo Paulo continuar. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ser o super-herói, você não precisa não demonstrar fraqueza. Você não precisa ser o superstar ou o herói de todos que nunca se abala. Você precisa só se entregar a Jesus e dizer: Senhor, cuida da minha vida. Esteja comigo todos os dias. Esteja comigo, Pai, em todos os momentos da minha vida. E ali ele disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. O Senhor está falando isso para você hoje, tá? Não precisa ter medo. Muitas coisas do mundo têm te assustado, mas ele venceu o mundo, venceu a morte e venceu o pecado. Glórias ao nome do nosso Deus. Glórias ao nome do nosso Deus. E assim, o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, foi renovado da sua força. E assim ele foi renovado da sua força. Ele diz, e ali, no versículo 18:11, Atos 18:11, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ganhou um gás. Jesus deu um gás para ele. Jesus falou: vai, continua falando. Ele seguiu o que Jesus falou: olha, eu tenho muita gente nessa cidade, eu tenho muito povo nessa cidade. Continua pregando. E ele pregou por mais 1 ano e 6 meses.
e ensinando entre eles a palavra de Deus, estabelecendo a igreja em Coríntio. Acho que é por isso que nós vemos duas cartas à igreja de Coríntio. 1ª e 2ª Coríntios falando de amor, falando de tantas coisas, né? Falando de provação, falando do amor, falando de aguentar mais um pouco, segurar mais um pouco, que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E ele permaneceu lá durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Posso te dizer uma coisa? Deus vai te dar força para você aguentar mais tempo. Porque quem te chamou, quem te escolheu, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que te chamou vai te dar um gás novo. Nós vamos fazer uma oração no final, pedindo esse gás para Deus. Deus, nos fortalece para a gente continuar a seguir, para a gente continuar a caminhada. Assim como no livro de John Bunyan, do peregrino, continuar a caminhada. Mesmo quando tudo pareça fraco, Deus vai fazer você ser forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza. Na minha fraqueza. Tá difícil aguentar? Mas ore ao Senhor, Ele vai te consolar, assim como Ele consolou o apóstolo Paulo. Ele vai te consolar, Ele vai te dizer: ei, eu estou contigo, não temas. Glória ao nome de Jesus. Quando a gente entende a profundidade da palavra, a gente se deixa chorar, porque a gente sabe que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus vivo que cuida de nós. E aí no versículo 12, diz assim: quando porém Gálio era procônsul de Acaia, e o procônsul, né? Os inimigos continuaram a perseguir Paulo, mesmo com a força que Deus deu, Jesus deu para ele, os inimigos continuaram perseguindo ele. Ele fala assim: procônsul de Acaia, Gálio. Gálio era um procônsul, ou seja, procônsul é como se fosse um líder daquele lugar, de Acaia. Levantaram os seus judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. De novo. Mas ele estava cheio da força do Senhor. E aí no versículo 13, dizendo: este persuade os homens a adorar Deus por modo contrário à nossa lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse, com efeito, alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria eu atender vocês. Mas se é essa questão da palavra, de nome de vossas leis, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Ou seja, levantou uma galera incitada por um tal de Sóstenes, que a gente vai ver aqui. Esse cara incitou e levou Paulo ao tribunal de Gálio. Gálio falou assim: se fosse qualquer crime ou injustiça ou qualquer coisa de maior gravidade, eu ia atender vocês. Mas vocês vêm com essas picuinhas de vocês aí. Eu não vou atender isso. Vocês que se virem, vocês que atendam. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E ele mandou todo mundo embora. E olha o que aconteceu. Os expulsou do tribunal no 16. E ao 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga. Olha só, um principal da sinagoga. E o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Então, um líder principal da sinagoga, que é o Sóstenes aqui, criou uma picuinha, levou até Gálio, pensando que Gálio ia prender Paulo, ia provavelmente provocado por ciúmes de que Paulo estava anunciando a verdade, e muitas pessoas estavam indo lá.
E aí levaram até Galho e Galho falou: não, eu não vou cuidar disso aí. Se fosse uma coisa mais grave, tudo bem. Agora, mas isso aí eu não vou cuidar. Se virem vocês. E aquelas pessoas, elas gostavam de um debate, né? Na Grécia ali, em Coríntios, eles gostavam de um debate através de um tribunal. E como não teve nada, eles espancaram, pegaram Sóstenes e espancaram ele porque ele criou uma coisa sem situação nenhuma, sem propósito nenhum, não teve. E os caras foram lá e espancaram Sóstenes diante de Galho. E Galho nem fez nada. Galho nem fez nada. Então a gente consegue entender aqui que toda acusação injusta contra você, toda acusação injusta que fizerem contra você, Deus é o teu juiz. Jesus é o teu advogado. Jesus tinha falado para Paulo: ninguém vai te fazer mal. Lembra no versículo 9? Versículo 10? Ninguém ousará te fazer mal. Quando ousaram fazer mal para ele, os Sóstenes não deram ouvidos e ele ainda foi espancado. Você não precisa fazer justiça com as suas mãos, porque quem faz justiça por você é o Senhor Deus. Só apenas ore. Você não vê Paulo levantando a voz aqui. Ele diz que quando Paulo ia falar, no versículo 14, quando Paulo ia falar, quando Galho declarou os judeus. Ou seja, nessa peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor. Eu estou à sua frente. Quando ia falar Paulo, Galho já se interveio, já expulsou todo mundo e falou: não vou fazer condenação nenhuma aqui. E o Senhor, Ele está dizendo para nós: deixa suas causas na minha mão, porque ninguém irá te fazer mal. E se tentarem fazer mal, vão acontecer tipo como esses Sóstenes aqui. Porque quem te guarda é o Deus de Israel. Quem te guarda é o teu Pai. Ele é teu Pai. Ele é teu Deus, mas Ele também é teu Pai. Confia que a justiça está nas mãos de Deus. Ele é justo. Ele é justo. Por mais que tenham cometido injustiça contra a sua vida, por mais que tenham te prendido injustamente, por mais que tenham te levado ao tribunal injustamente, quem é com você é mais forte. E tudo vai dar certo porque quem está com você é maior do que o que está no mundo. E aí, no versículo 18, o apóstolo Paulo, ele chega ao fim da sua segunda viagem missionária lá. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda há muitos dias, ou seja, depois de tudo isso, ele ficou em Coríntios um bom tempo, por fim, despedindo-se dos irmãos. Ou seja, falou: galera, tá na hora de eu partir. Fiquei muito tempo aqui em Coríntio, a gente montou igreja, montou um monte de coisa aqui, né? A palavra foi disseminada para todo mundo. E agora, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando Priscila e Áquila também. Então, provavelmente lá estava Priscila, Áquila, Timóteo, Silas e Lucas e Paulo. Agora temos um sexteto aí, né? Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então, quando esse é chamado, esse voto, quando Paulo raspou a cabeça aqui, é chamado de voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? Né? Ele fazia um voto, fazia algo que a Bíblia não diz o que é, e quando se cumpria aquilo que ele fez o voto, ele raspava a cabeça como sinal: olha, o que eu fiz se cumpriu, eu cumpri o voto que eu fiz com o Senhor. E ele raspava toda a cabeça, deixava ela careca. Era um costume, né, para entregar os cabelos como oferta no templo de Jerusalém. Então,
no templo de Jerusalém. Como Paulo estava acabando sua viagem missionária e ele iria voltar para Jerusalém, que era a base que tinha mandado ele como missionário, então ele, já que ele ia para Jerusalém, ele fez um voto e ele ia entregar como oferta os seus cabelos. Por isso que ele fala aqui, né? Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então, provavelmente, como ele já sabia que ia para Jerusalém, para encerrar sua viagem missionária, né? A segunda viagem missionária dele, ia voltar para a base e para contar testemunho de como foi, ele falou: já que eu vou para lá, eu vou fazer um voto e vou entregar o meu cabelo nesse voto. Ninguém sabe o voto que Paulo fez, normal, né? A Bíblia não comenta, Lucas não comenta, porque era um voto dele com Deus. Porque como não foi Paulo que escreveu Atos, foi Lucas. Lucas só viu Paulo fazendo o voto, mas não sabia qual que era o voto porque era entre ele e Deus. Ou uma outra chave aqui para você. As suas coisas, os seus votos é você e Deus. Não conte para ninguém, não conte para ninguém, só você e Deus. Lá no secreto, né? Deus, eu quero te entregar. Entregar o cabelo era algo precioso, ele entregou o cabelo dele para Deus. No seu quarto, faça um voto com Deus, entrega o que você tem de mais precioso, teu coração, tua vida. Faça um voto com o Senhor. Entrega para Ele o que você tem de mais precioso. Paulo entregou o que ele tinha de precioso, que eram os seus cabelos, porque ele fez um voto com Deus. Que eu e você também possamos entregar ao Senhor o que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida ao Senhor. Faça um voto com Ele. E Paulo fez esse voto. E aí no versículo 19, antes de chegar em Jerusalém, né? Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Deixou quem? Ali. Priscila, Áquila, né? Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava para os judeus. Voltou a pregar para os judeus aqui. Rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Então eles rogaram que Paulo ficasse um pouco mais em Éfeso. Mas ele falou: não, tem que voltar para Jerusalém. Então ele ficou um pouco lá em Éfeso, deixou ali Priscila e Áquila para cuidar, né? Mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós. E embarcando partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subiu a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então a gente vê, ele falou para o pessoal de Éfeso: olha, ficou ali em Éfeso, começou um trabalho e falou: ó, Priscila e Áquila, fiquem aqui em Éfeso, né? Continuem ali, né? Provavelmente Timóteo e Silas podem ter ficado com eles também para começar. E ele desceu para Cesareia para ir depois para Jerusalém, né? Então aí a gente vê a incrível viagem missionária de Paulo. E aí ele terminou, foi em Jerusalém, entregou o voto que tinha que entregar lá em Jerusalém, né? Fez a entrega desse voto. E aí ele, depois que ele fez esse voto, ele voltou para Antioquia. Ele voltou para Antioquia. Desceu para Antioquia. Significa o quê? Ele voltou da onde ele saiu, né? Antioquia, que foi o ponto principal da partida de Antioquia. E no versículo 23, havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Ou seja, ele estava começando a terceira viagem missionária aqui, né? Estava começando a terceira, mas aqui, lá em Antioquia, foi a estada final do apóstolo Paulo. Foi a estada final dele para o término da sua segunda viagem missionária. E que grande viagem missionária. A gente vê, então, só para a gente lembrar as cidades que o apóstolo Paulo passou da sua viagem missionária. Ele saiu de Jerusalém, foi para Antioquia, de Antioquia foi para Tarso, de Tarso foi para Derbe, de Derbe ele foi para Listra,
De Listra foi para Icônio. De Icônio ele foi para Antioquia da Pisídia. De Antioquia da Pisídia ele foi para Troade. De Troade ele foi para Neápolis. De Neápolis ele foi para Filipos. De Filipos ele foi para Anfípolis, depois Tessalônica, depois Bereia, depois de Bereia para Atenas, depois de Atenas para Coríntios, Coríntios para Cencreia, onde ele fez o voto, né? E de Cencreia para Éfeso, e de Éfeso voltou para Cesareia. E em Cesareia ele foi para Jerusalém e por fim voltou para Antioquia. Ele fez uma volta completa por aquele lugar ali, né? E assim o apóstolo Paulo termina a sua segunda viagem missionária. Segunda viagem missionária. Paulo estava com mais de 50 anos aqui, provavelmente, com marcas no seu corpo, com injúrias, com sofrimentos, mas ele terminou a sua segunda viagem missionária. Segunda viagem missionária, com louvor, firmando igrejas em vários lugares, em várias cidades. E ele encerra esse capítulo 18, essa parte aqui, ó. Paulo voltando e visitando as igrejas nas cidades que ele tinha feito, porque ele cuidava das igrejas, né? Ele cuidava dos seus lá. Então aqui a gente encerra por hoje, né, essa parte que termina a segunda viagem missionária de Paulo, aprendendo com grandes coisas com esse homem de Deus, aprendendo a que devemos confiar. Eu quero orar por você que se encontra triste, sem forças, para que o Espírito Santo possa renovar suas forças agora. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós lemos aqui na Tua Palavra de que Paulo foi consolado pelo Senhor Jesus, que disse que o Senhor disse para ele: não temas. E nós cremos, Senhor, meu Pai, que em meio a grandes tribulações, lutas que parecem intermináveis, que parecem que vão sugar as nossas vidas, o Senhor ainda sussurra em nossos ouvidos: não temas, eu estou contigo. Senhor, precisamos, Pai, em nome de Jesus, ouvir isso, Pai. Precisamos renovar as nossas forças, então renova as forças dos meus irmãos, Pai, que estão vendo essa live. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, renova a força de cada um, dizendo: não temas, eu estou contigo. Eu peço, Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo renove as nossas forças, assim como renovou as forças de Paulo, para ele continuar pregando mais 1 ano e meio ali em Coríntios, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos console, Pai, de toda dor, de tudo aquilo que nós temos passado, Senhor, e tudo aquilo que tem ferido a nossa vida. Nós, Pai, podemos estar cansados, sobrecarregados, Pai, podemos estar totalmente, meu Pai, sem ânimo, mas o Senhor vem e renova, porque é na nossa fraqueza, Pai, em nome de Jesus, que renova as nossas forças. Tua força se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, Senhor, eu peço em nome de Jesus que Teu Espírito Santo agora guie a cada um, meu Pai, em nome de Jesus. A força, dê força, Senhor. Esteja com cada um, meu Pai, toca no ombro e diz: eu estou com você, não temas. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos o que temos de mais valioso, que é a nossa vida a Ti. E pedimos, Espírito Santo, faça a Tua vontade em nossas vidas. Faça a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos fortalece, Senhor, para esses dias de pandemia. Nos fortalece, Senhor, para esses dias, meu Pai, de quarentena, para esses dias maus, Senhor, que se aproximam. Nós só podemos contar com a Sua força. Nós só podemos contar, Senhor, em nome de Jesus, com o Teu poder. Nós só podemos contar, Senhor, com o Teu braço forte resgatando as nossas vidas, porque não temos força, somos pequenos, somos pecadores, meu Pai. Somos pessoas, Senhor, que precisam desesperadamente
do Deus vivo, desesperadamente na tua mão, desesperadamente na tua proteção, desesperadamente, Senhor, precisamos da tua unção em nossas vidas. Precisamos desesperadamente ser renovados pelo Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Oh, glória! Sem ti, Senhor, não somos nada. Pai, em nome de Jesus, fortalece as nossas vidas, fortalece os nossos ombros, fortalece os nossos corações, para continuar a te servir, Pai, para continuar fazendo a tua vontade, para continuar entrando no céu, meu Pai, no celestial, na tua presença. Não deixe, Senhor, os teus servos caírem, Pai. Não deixe esse soldado ferido morrer, Senhor. Ferido pela vida, ferido por tantas coisas. Não deixe, Senhor, esse soldado ferido morrer. Verta o bálsamo, Senhor. Verta, derrame o bálsamo para que a ferida sare, Senhor. Oh, Pai, assim como Paulo, que era um soldado, nós somos soldados também. Fomos feridos em guerra, Senhor. Fomos feridos em tantas coisas. Não nos deixe morrer, Senhor. Verta o teu bálsamo. Protege-nos, guarda-nos, Pai, como a menina dos teus olhos, Pai. E nos guia, Senhor, ao caminho eterno e verdadeiro. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse ensinamento. E continua nos guiando, Pai, a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória ao nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe todos do seu lar, do seu arredores, e que você seja um Paulo, levando a palavra de Deus aonde tem que levar, independente de te ignorar, independente de fazerem qualquer coisa, que você continue sendo um apóstolo Paulo, sendo guiado pelo Espírito Santo, porque o Senhor tem muito a usar você, o Senhor tem muito a tocar em você, o Senhor tem muito a falar com você, mas é no secreto. É no secreto, porque lá Ele vai te abraçar e te dizer: não temas, eu estou contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor, que Deus coloque grandes coisas, grandes sonhos, revelações na sua vida. Tá bom? Fica na paz, Deus abençoe, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe, fique na paz.